eu tenho certeza que Deus, Ele só quer o meu bem e o teu bem. Deus, Ele só quer o meu bem e o teu bem. Daremos continuidade a Jeremias 23. Iniciamos a partir do versículo 9 e daremos continuidade a partir do verso 10. E essas palavras me levou muito à reflexão sobre a minha maneira de viver, sobre as obras que eu tenho realizado e falsas esperanças. Falsas esperanças. E sobre aquilo que a minha boca tem falado. Algo que eu e você já deve ter dentro da nossa alma é que Deus, Ele só quer o nosso bem. Mas que a nossa maneira de viver, os nossos hábitos, as nossas escolhas e decisões trazem recompensa, coisas que não gostamos, se essas obras elas forem más. Se essas obras forem que fazem o mal. Como assim? A palavra de Deus vem nos falar no verso 10 que a terra, porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto estão secos, porque o modo de vida deles é mau, e seu uso da força não é reto. Então, qual é a maneira de viver destes? Mal. Qual é os hábitos destes? As obras destes? Mal. Eles eram adúlteros. Eles estavam cometendo traição. Porque quando a nossa maneira de viver, as nossas escolhas, as decisões que tomamos aqui na nossa mente, quando corrompemos a nossa mente, quando trazemos um adultério espiritual, como assim? O seu ventre é a sua mente. Tem dois pais. Um é o diabo e um é Deus. As obras de Deus não matam os homens. As obras que Deus quer que eu e você realize é para a salvação das almas. É o bem, mesmo quando te fazem o mal. Mas deixar Ele como a tua justiça e como um vingador, que traz para cada um aquilo que as suas obras, suas mãos têm realizado, têm mexido, têm executado. Então a palavra está dizendo que a terra estava sob maldição por causa da maneira, das escolhas, das decisões que os homens, que as pessoas deste ambiente estavam tomando nas suas vidas. E sobre os ventres que nós estávamos falando, a mente com pensamentos, com ideias, com vontades, com desejos. Como eu vou identificar o que tem sido gerado na minha mente? Tem sido gerado pelo Espírito Santo de Deus? Ou a minha mente, ela está somente gerando para mim mesma? Ela está somente gerando para benefício próprio? A palavra de Deus é clara. O uso da força não é reto. E quando li esta palavra, o Espírito Santo trouxe o exemplo para a gente. Dos que queriam matar Jesus e buscaram esse poder aonde? Nos romanos. Então, pessoas humanas usando o poder que têm para prejudicar, para trazer sofrimento,
para trazer dor na vida de outras pessoas, para trazer calamidade, impiedade na vida dos seres humanos. E o que a palavra diz sobre a humanidade? Porque Deus amou o mundo, que deu a vida do seu Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, ele ama o pecador, porém odeia, abomina as suas obras mais, porque as obras mais pertencem ao maligno, aquele que é contrário a Deus, aquele que não segue as orientações de Deus, aquele que se rebelou contra o nosso Pai. As obras dele produzem dor, sofrimento, calamidade, impiedade, aborrecimento. Você vai entender comigo. Pois tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Quando o nosso interior está contaminado, quando o nosso interior está adulterado, quando o nosso interior está com uma aprendizagem má, com uma aprendizagem imoral, ouça comigo, até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Deus está vendo tudo, portanto o caminho deles será como lugares escorregadios na escuridão. A maneira de viver deles, as escolhas dele, será como lugares escorregadios na escuridão. Você consegue andar na escuridão? Não tem luz, não sabe para onde está indo. Para a qual serão empurrados e na qual cairão. Porque trarei sobre eles a calamidade, o ano da sua punição, diz o Senhor. O ano da punição. Não tem o ano da bondade do Senhor, por meio de Jesus Cristo somos salvos, mas Deus, ele traz, existe o tempo. E quando eu li essa palavra, o Pai falava, o Espírito Santo me dizia, o tempo, o dia em que Deus chega para dar a cada um segundo as obras da sua mão. É quando o oficial chega com a carta na sua porta com uma sentença, e a sentença é essa. Então a palavra diz, nos profetas de Samaria vi, Deus está vendo. Deus está vendo. E uma das coisas que o Espírito Santo falava para mim, que muitas vezes as pessoas, porque as palavras que Deus liberou ainda não aconteceu, aí imagina que Deus não está vendo, imagina que não vai acontecer, e aí fica zombando da misericórdia de Deus, fica desprezando a sua bondade, fica andando de qualquer maneira de viver. E a palavra diz, nos profetas de Samaria vi algo que causa desgosto. Profetizaram por Baal e fizeram meu povo de Israel andar errante. Mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda. Cometem adultério, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade. Não se convertam da sua maldade. Para mim, todos eles se tornaram como Sodoma e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos. A respeito de quem? Dos profetas. Eis que profetas, tá? Para você ter este cuidado, muito cuidado com o que está sendo gerado na sua mente.
os profetas de Baal, aqueles que veem somente a fertilidade e que falam palavras que Deus não falou. E essas palavras fazem com que as pessoas continuem em seus maus caminhos, continuem com a maneira errada de viver, com os hábitos errados de viver, não fazem com que estas pessoas se convertam, mudem os seus caminhos, porque o que Deus deseja é a salvação da alma das pessoas. É que elas abandonem os seus maus caminhos, se arrependam, mudem sua maneira de viver e alcance a misericórdia, o perdão de Deus. Mas esses profetas que estavam falando só o que as pessoas queriam ouvir, os profetas de Baal, do Deus que uma das conhecidas do que ele daria era a fertilidade. Há muitos que estão preocupados apenas com dinheiro, com o crescimento próprio, com o avanço territorial da terra e não com o avanço da alma. Há muitos que estão preocupados com as riquezas deste mundo, em conquistar riquezas, em ter riquezas neste mundo, mas não querem levar as almas para o céu, porque é lá, daqui deste mundo nós não levamos nada de bens, mas as almas podem ser salvas por Jesus Cristo. Que a sua coleção de bens seja ganhar almas para Jesus. Eu e você somos a semente de Cristo. Estamos nesse mundo enviado por Deus para darmos a nossa vida porque amamos a Jesus Cristo, porque obedecemos e agimos de acordo com o coração de Deus. Ele ama as pessoas e quer salvá-las. E a nossa posição, a nossa influência nos ambientes em que amamos que as pessoas possam ver Jesus em mim e em você. E o nome de Deus assim ser glorificado. Porque eu e você fomos criados para a glória de Deus. Ele nos fez para a sua glória, para que ele seja conhecido, seu poder seja manifesto. Então a palavra ela continua falando sobre estes profetas. Eis que os alimentarei com absinto e lhes darei de beber água envenenada. Porque nos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Veja, no início, quando nós lemos, a terra, ela estava recebendo uma maldição por causa da maneira de viver. Porque as pessoas estavam usando sua força para fazer o mal. Estavam usando a sua vida para fazer o mal. E derramou a impiedade sobre a terra. Então, algo que o Espírito Santo falava é que, irmãos, somos nós que atraímos, muitas vezes, palavras de maldições para nós. Pela nossa maneira de viver, pelas escolhas, pelas decisões. E porque o Pai nos ama, Ele nos traz com esta palavra. Tome cuidado com as suas escolhas. Qual é a sua maneira de viver? Você tem feito o bem? Porque cada um dá o que tem. Qual é a sua essência? A sua alma foi resgatada por Jesus Cristo. A sua alma foi resgatada para Jesus Cristo do pecado. Você é boca de Deus,
fala as palavras de Deus. E por mais que eu e você goste das pessoas e seja afeiçoadas a elas, se elas estão no pecado, em mau caminho, nós temos que falar a verdade da palavra de Deus, mesmo que elas não queiram seguir. Não é brigar, não é discutir, é com prudência. Saiba circular nos ambientes com prudência. Fomos enviados a meio de lobos. Prudência. Sente no poço. Inicie uma conversa. Não agrida com palavras. Essa alma já está condenada pelo seu modo de viver. E você vai falar com a sua boca a condenação? Não. Deixa o Espírito Santo te guiar nas palavras. Deixa Ele te revelar através das palavras de Deus o que você vai falar a esta vida. Você já imaginou Jesus ali no poço? Tu vai pro inferno, porque esse homem não é teu. Deixa as pessoas pôr pra fora. E o Espírito Santo me traz aqui, tinha uma moça que eu ajudava ela bastante. E o Espírito Santo queria me mostrar algo. Toda vez que eu a via, ele me trazia uma pergunta à memória, mas eu nunca perguntei. Mas chegou um dia que eu perguntei. Eu falei, por que este leite? E aí essa pessoa falou assim. Eu disse, por que este leite? Você tem filho pequeno? Não, eu não tenho filho pequeno. Meus filhos são tudo grandes. Mas essa pessoa antes me diz que precisava do leite para os filhos. E eu disse, teu filho tem quantos anos? 22. Então ali o próprio Deus me mostrou um espírito de quê? De mentira, uma mente que mente. Mente para conseguir o que quer. Foi o Espírito Santo que me mostrou. Mas eu não disse, você é uma mentirosa. Você é um mentiroso. A pessoa pode escolher um modo de viver, se tornar uma mentirosa, se tornar um mentiroso, se tornar um adúltero, se tornar um malfeitor. A pessoa está escolhendo, mas você mostra o caminho. Jesus quer mudar a sua vida. Jesus quer mudar a sua vida. Jesus ama você. Então a própria pessoa falou, disse para mim, diante daquilo que o Espírito Santo me revelou ali, na conversa que iniciamos, eu não vou mentir para você. E começou a me contar um monte de coisa. A pessoa falou a verdade. Mesmo o Espírito Santo me mostrando que estava com a mente mentirosa. Mas diante das perguntas que o Espírito Santo me fez fazer, a própria pessoa confessou, eu tenho mentido. Veja. Mas eu não precisei agredir, eu não precisei machucar. Porque mentir é uma escolha. Adulterar é uma escolha. Isso é o que a pessoa decidiu fazer. Não é quem ela é. Porque Deus criou homem e mulher, a sua imagem e semelhança. Mas somos nós que estamos nos corrompendo. Obedecendo e realizando obras más. E essas obras más é do diabo. Jesus falou das obras que os judeus, que os fariseus, meu pai é Abraão, meu pai é Deus. Jesus foi claro. As obras que vocês estão realizando é do diabo. Então, se você está realizando as obras do diabo, o seu pai, a quem você obedece, é o diabo, não é Deus. A mesma coisa fala em João. Aqueles que irão matar vocês acharão, julgarão que estão fazendo a vontade de Deus. Mas nunca me conheceram, nem a mim e nem o Pai. Então é as obras. Porque um filho de Deus, ele dá o bem. Ele faz o bem. Ele dá o melhor. E uma das coisas que o Espírito Santo falou essa semana comigo foi: você tem como saber quem são as pessoas que te usam e que te amam. O adversário, ele te usa. Deus, ele te ama. Você participa da obra, mas ele te ajuda, te protege, te recompensa. Qual é a recompensa que o diabo dá para quem faz as suas obras?
condenação eterna, morte, dor, sofrimento. Porque é tudo isso que alguém atrai. Então a gente está chorando às vezes e passando por dificuldades, mas qual tem sido as nossas escolhas? Eu não vejo o coração do nosso pai duro. Daniel orou e a gente sempre lê essa palavra. Fala sobre ela agora, né? Mas Daniel orou. Ele fez uma oração. E esta oração de arrependimento, reconhecimento de que tinha feito escolhas, de que não tinha dado ouvidos ao que Deus falou. Aqui, ó, Daniel 9. Eu nem ia falar, mas toda vez nós falamos e não abrimos. E o Espírito Santo me traz novamente agora o comportamento de um interior. O comportamento de um interior. 9:3. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco e sentado na cinza. Humilhação. Orei ao Senhor meu Deus e fiz a seguinte confissão: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Por que esta oração de Daniel? Porque se você está fazendo a coisa errada, há chances para você. Se você se arrepender, se colocar numa posição de humilhação, se abandonar a maneira de viver, esses hábitos que têm desagradado a Deus e têm trazido dor e sofrimento para a vida das pessoas. Então Daniel, ele se coloca em humilhação. Aquele que confessa, que deixa, alcança a misericórdia de Deus. Então ele está dizendo, aquele que guarda o quê? Aquele que guarda a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Então te amam e guarda. Tem uma ação aí. Guarda aquilo que você falou. Guarda aquilo que você orientou. Nós temos pecado e cometido iniquidades. Então confessou, pôs para fora. Procedemos mal e fomos rebeldes, afastando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais e a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós cabe o corar de vergonha, como hoje se vê, a saber, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, tanto os de perto como os de longe, em todas as terras para onde os expulsaste, por causa das transgressões que cometeram contra ti. Cabe a nós a vergonha, por causa da nossa desobediência, por causa da nossa rebelião, por causa de nós desviarmos o caminho, transgredirmos contra aquilo que te agrada, no nosso modo de viver, nas nossas escolhas, nas nossas decisões. E lá em Jeremias fala, abandonem os maus caminhos. Eles estavam cometendo injustiça, sendo indiferente aos pobres, necessitados, às viúvas, estrangeiros, com idolatria, adorando a outros ídolos. Veja, mas Deus mandou muitos profetas, muitos, mas eles continuaram na desobediência. Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele e não obedecemos a voz do Senhor, nosso Deus.
para andarmos nas suas leis que nos deu por meio do seu servo, os profetas. Então veja, e aí ele clama a Deus, lá assim, lá no verso 13, como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, mas mesmo assim, não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Mesmo com tudo isso acontecendo, com o mal, com a calamidade, ainda assim, eles não estavam voltando o coração para o Senhor. Ó Senhor, tinha preparado esse mal e o fez cair sobre nós, pois o Senhor, nosso Deus, é justo. Por mais que Deus ame eu e você, Ele é justo. Ele é justo. Vamos receber aquilo que estamos praticando pela nossa desobediência e transgressão. E nós não obedecemos a sua voz. Aí no 16 ele diz: ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, afasta, ó o pedido dele, a tua ira. Depois de confissão, a mulher de Samaria confessou. Ela disse: não tenho marido. E Jesus disse: disseste bem. E ela tomou água viva. Sim, o Senhor, ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, afasta a tua ira e o teu furor da tua cidade, Jerusalém, do teu santo monte. Por quê? Por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, Jerusalém e o teu povo se tornaram objeto de deboche para todos os que estão ao redor de nós. E agora, ó nosso Deus, que oração linda, né, irmão? Ó nosso Deus, ouve a oração e as súplicas do teu servo. Por amor do Senhor, faze resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário. Por amor do Senhor, que está abandonado. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação. Olha para nós e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Lançamos as nossas súplicas diante de ti, não porque confiamos em nossas justiças, mas porque confiamos em tuas muitas misericórdia. Ele pede que Deus olhe, ele pede misericórdia. No verso seguinte ele pede perdão. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te demores, por amor de ti mesmo. Por amor de ti mesmo. Que oração. Jesus na cruz. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus do céu. Por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade, o teu povo, são chamados pelo teu nome. E lançava a minha súplica diante do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Sim, enquanto eu assim orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, veio rapidamente, voando, e tocou em mim. Era a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me. Falou comigo e disse: Daniel, agora eu vim para dar a você inteligência e discernimento. Quando você começou a fazer as suas súplicas, foi dada uma ordem.
ele veio rapidamente o anjo. O Senhor não despreza um coração arrependido verdadeiramente. Um coração que confessa os seus pecados. Ô Senhor, olha para nós. Ô Senhor, nos perdoa. Ô Senhor, tem misericórdia de nós. E o anjo veio rapidamente. Irmãos, a palavra está falando comigo e com você. Olha para isso. Quando você começou a fazer as súplicas, foi dada uma ordem. E eu vim para explicar tudo a você. Porque Deus o ama muito. Meu Deus do céu. Porque Deus o ama muito. Portanto, preste atenção à mensagem e entenda a visão. Você e eu somos muito amados por Deus. Ele não enviou Jesus por um acaso. Ele deu o melhor que ele tinha para que eu e você não ficássemos condenados a alguma coisa que Deus não possa fazer por mim e por você. Há alguma coisa? Deus, ele ama muito você. Ele não quer o seu mal. Mas as nossas obras, as nossas escolhas, as decisões que nós tomamos atrai a maldição sobre a terra. A terra, versículo 10 que nós lemos, está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. E chora por causa da maldição divina. Então a palavra de Deus diz, verso 16: assim diz o Senhor dos Exércitos, não deem ouvidos às palavras dos profetas, que profetizam entre vocês, então tá no meio, e que os enche de falsas esperanças, falsas expectativas, falsas confianças. Falam as visões do seu coração, não que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam, esses profetas de Baal, esses que falam as palavras próprias, não as palavras do Senhor, esses que estão enchendo de esperanças com palavras positivas, mas com nenhuma base no que Deus está falando, mas estão mantendo a alma das pessoas indo para o inferno e não fazendo com que essas almas se arrependam, se convertam, abandonem os maus caminhos. Então esses profetas estão trazendo falsas esperanças com aquilo que o próprio cérebro, o próprio organismo, ele tem essa capacidade de gerar sonhos, gerar vontade própria. Veja, falam as visões do seu coração, do seu interior, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente a quem? Aos que desprezam a Deus. Me desprezam. O Senhor disse, vocês terão paz. E a todos os que andam segundo a dureza do seu coração dizem, nenhum mal lhes sobrevirá. Então, para as pessoas que estavam em adultério, com mentira, falando falsamente, malfeitores, trazendo a impiedade sobre a terra, ó que palavra, vocês terão paz. Isso não vai acontecer, não. Vocês serão prósperos. Você vai vencer. Você vai ter vitória. Veja, nenhum mal lhe sobrevirá. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra. Quando o Pai fala isso, quem ouviu é quem deu atenção, quem obedeceu, quem praticou, quem seguiu a sua maneira de viver de acordo com o conselho do Senhor. E quem é que nos aconselha? Isaías 11. Porque está sobre mim, está em mim e você, o Espírito Santo de Deus. E ele é um espírito de conselho, de entendimento, de conhecimento, de fortaleza, de temor.
Então quem nos aconselha é o Espírito Santo de Deus, trazendo para mim e para você as palavras da boca de Deus e não da nossa própria imaginação. O que eu e você quer? Como assim da própria imaginação? O que eu e você quer que aconteça, mas não é o que Deus quer. Porque Deus quer que as pessoas se convertam. Jesus veio para salvar a alma das pessoas e não para manter elas em pecado. O que adianta você falar as palavras mais bonitas para essas pessoas e elas continuarem na condenação eterna? Você vai ter paz. Nada vai acontecer sobre você. Não é isso. As suas escolhas trazem para você palavras ou de bênção ou de maldição. A palavra de Deus continua. Eis a tempestade do Senhor. O furor saiu e um vendaval passou sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se desviará, até que ele executa e cumpra os desígnios do seu coração. A tempestade do Senhor, eis ela aí. O furor saiu e um vendaval passou sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se desviará. A ira do Senhor não se desviará. A maldição divina que a terra está trazendo para si pela impiedade, pela maneira de viver, pelas escolhas, pelos atos que tem cometido contra Deus, ferindo as orientações, os mandamentos, ferindo as pessoas, a humanidade. Aí a palavra continua. Nos últimos dias, vocês entenderão isso claramente. E essa palavra bradou no meu coração. Nos últimos dias, vamos entender claramente o que Deus está falando. Porque a tempestade dele, eis a tempestade do Senhor, e ela não vai se desviar, enquanto ela não cumprir os desígnios do coração dele, aquilo que ele determinou. Ou seja, o ano da punição, o ano do castigo, o ano da recompensa das obras das nossas mãos. Aquele tempo em que Deus vem para dar o quê? A colheita, não é? Aí a palavra fala: não mandei esses profetas, mas eles foram correndo. Não lhes falei, mas eles profetizaram. Mas se tivessem estado no meu conselho, naquilo que o Espírito Santo de Deus traz da boca de Deus, teriam anunciado as minhas palavras ao meu povo e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. O que Deus quer com as suas palavras? Qual é a intenção do coração de Deus? Teriam feito voltar atrás do caminho que tem andado, da maneira de viver que tem andado e da maldade das suas ações. Sou eu Deus, apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Sou eu Deus, apenas de perto e não também de longe? Pode alguém, olha aqui, pode alguém ocultar em esconderijos de modo que eu não veja? Pode? Alguém pode fazer alguma coisa que Deus não veja? Alguém pode se esconder de Deus? Não, não pode. Salmos 139 nos revela isso, não é? Diz o Senhor: não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor: tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando acontecerá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? O coração é enganoso. O coração, o interior do homem é enganoso.
o conselho do Espírito Santo de Deus, aquilo que o Espírito tem trazido para mim e para você, da boca de Deus, as suas palavras, e não a capacidade que o cérebro tem no seu interior em gerar memórias, em gerar coisas para satisfação própria, para benefício próprio, para querer agradar pessoas. Se você ama realmente as pessoas, você tem que falar a verdade, nem que para isso você perca a sua própria vida física, a respiração. Com prudência, porque não é o tempo de você morrer. Por isso que temos que andar com prudência, não incitando, porque quando você fala a verdade para um ímpio, ele quer matar você. Quando você fala a verdade para o ímpio, ele quer matar você. Então temos que saber se posicionar e andar com prudência. Veja Daniel na Babilônia. Veja como Nabucodonosor reconheceu em Daniel 4 a soberania de Deus. Veja como Dário reconheceu a Deus, porque ele salvou Daniel. Nós temos que andar com prudência. Veja, que proclamam só o engano do próprio coração. Até quando tentarão fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome por meio dos sonhos que contam uns aos outros, assim como os pais deles se esqueceram do meu nome por causa de Baal, por causa da fertilidade. O profeta que tem um sonho, conte-o como um simples sonho. Mas aquele em que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. O que é que a palha tem a ver com o trigo? Diz o Senhor. O joio no meio do trigo, plantado pelo próprio maligno. Porque eu e você não temos o controle de tudo. Então os profetas de Baal estão no meio. Mas nós lemos na mensagem anterior, não é? Na primeira mensagem, que Deus frustraria os sinais dos falsos profetas. Lembra desta palavra? Dê uma olhadinha no vídeo anterior, porque nada melhor do que ouvir as palavras de Deus enquanto ainda estivermos na Babilônia. As palavras dele têm que estar em nós. Tem que estar em nós. Então a palavra continua. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que despedaça a rocha? Portanto, eis que eu sou contra. A quem Deus é contra? Deus é contra esses profetas, diz o Senhor, que roubam as minhas palavras uns dos outros. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam. Ele disse: eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem o meu povo andar errante. Eu não os enviei, nem lhe dei ordem alguma, e eles não trazem nenhum proveito a este povo, diz o Senhor. Que profetas são esses? Para você não sair por aí matando os seus irmãos. Quem são esses profetas de Baal? Eles adulteram, falam mentira, falsidade, deixam com que os malfeitores andam com falsidade e fortalece as mãos dos malfeitores. E eles não falam palavras para que haja uma conversão, uma mudança, e sim apenas palavra: paz, paz, vai dar tudo bem com você. Eles não trazem as pessoas ao arrependimento. Eles não falam no conselho do Senhor, eles falam de si próprio, do seu coração. E ainda usam Deus disse, mas Deus vai frustrá-los. Quanto, pois, este povo, ou um profeta, ou um sacerdote, perguntar a você, Jeremias,
qual é a sentença pesada do Senhor, responda: vocês são o peso, e eu os lançarei fora, diz o Senhor. E se um profeta, um sacerdote ou alguém do povo disser: sentença pesada do Senhor, castigarei esse homem e a sua casa. Em vez disso, cada um deveria perguntar ao seu companheiro e ao seu irmão o que o Senhor respondeu. Porque o Pai, Ele só quer o teu bem. Ele só quer ao teu bem. O desejo do meu coração para você em 2025 é que eu e você sejamos muito, mas muito apegados às palavras de Deus, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, pelo seu conselho, pelo seu entendimento, pelo seu discernimento, pelo Espírito Santo de Deus, para nós não confiarmos no nosso interior, porque o coração, ele gera para si mesmo, ele é enganoso. Não confie no seu cérebro, ele é egoísta, o interior dele, mas seja guiado por quem está com você, que é o Espírito Santo de Deus, que conhece e sabe a vontade do nosso Pai. Mas nunca mais vocês devem fazer menção das palavras sentença pesada do Senhor, pois o que se tornará um peso para alguém é a própria palavra que ele falou. Vejam, o que se tornará um peso para alguém é a própria palavra que ele falou. Porque vocês torcem as palavras do Deus vivo, do Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. O que você deve perguntar a um profeta é: o que foi que o Senhor lhe respondeu? E não o que falou aqui anteriormente, né? A sentença pesada. Não. O que foi que o Senhor lhe respondeu? O que foi que o Senhor falou? Mas por que vocês dizem sentença pesada do Senhor? Veja, quando eu havia lhes proibido de fazer isso, eu os levantarei e os lançarei fora da minha presença. Tanto vocês como a cidade que dei a vocês e aos seus pais. Porei sobre vós perpétuo desprezo e eterna vergonha, que jamais serão esquecidos. Nós vimos, Daniel, a oração de Daniel, uma oração que traz o favor de Deus. Não queira que isso aconteça. Eu acho que essa é a pior palavra. Os lançarei fora da minha presença. E você que ouve, que talvez não esteja esteja atraindo essas palavras porque está numa vida de pecado, há para você a chance do arrependimento, de abandonar essa vida e alcançar a misericórdia de Deus. E para ser bem clara e bem aberta na palavra, é como se, por exemplo, você é casada com alguém, ou você está dentro de uma empresa, aí você dentro dessa empresa, roubando o seu chefe que confia em você, que deu a você ali para você circular dentro da sua casa, do seu ambiente, dos seus negócios, e você está ali roubando. E você é casado ou é casada e está traindo, fazendo coisas ocultas, como se Deus não tivesse vendo. Está indo a um tribunal, dá falso testemunho de algo que não aconteceu. Está indo falar no tribunal algo que não aconteceu. Está levando fofoca sobre vida de pessoas e inventando mentiras com o nome desta pessoa. Aí a gente acredita que Deus vai ficar olhando e não vai fazer nada. Ele seria injusto, né, irmãos? Ele seria injusto. Porque a pessoa que trai, que está sendo traída, está sofrendo. A pessoa que sofreu o golpe do roubo, sofre também. A pessoa que está ali diante do juiz e uma pessoa dando falso testemunho, está sendo prejudicada também. E Deus não é injusto. Deus não é injusto. Ele ama a mim e a você. Mas há como se arrepender, há como alcançar o favor de Deus, se nós nos humilharmos,
confessarmos os nossos pecados, abandonarmos os nossos pecados, mudarmos a nossa maneira de viver e assim alcançar misericórdia. Por meio de Jesus Cristo, você pode ser salvo da condenação eterna, das palavras de maldição, porque os atos, as obras más atraem a maldição, não é a bênção. Somos nós que estamos escolhendo que palavras virá sobre a nossa vida. Que palavras virá sobre a nossa vida. Abraão, eu vou fazer isso, eu vou te abençoar, eu vou engrandecer o teu nome. Mas Abraão, tu tem que sair. Sair do pecado é uma escolha minha e sua. Mudar a maneira de viver é uma escolha minha e sua. E Cristo vai te ajudar, porque Ele sabe que de mim e de você, na nossa força humana, não é possível dar o fruto. Mas por Ele estar em nós, nós estarmos nele e as suas palavras em nós, aí daremos fruto. Nada podemos fazer sem Jesus Cristo. O seu interior, o seu físico, o seu organismo não coopera para Deus, mas a sua alma, resgatada do pecado, estruturada nas palavras de Deus, guiada no conselho do Espírito Santo de Deus, atrairá o bem para a sua vida. Se existe um mal dentro da sua casa ou na sua vida, resista. Não pague o mal com o mal, mas com o mal. Faça o bem. Dê o melhor de si, mesmo que o outro não mereça. E espere que a justiça de Deus, ela está para chegar. O ano da punição, o tempo da punição, o tempo de receber pelas obras da mão. O tempo de pessoas que decidem continuar fazendo mal. Então chega o ano, o tempo, aonde Deus traz o castigo, traz a punição sobre as obras das mãos desta pessoa. Chegou assim na vida de Nabucodonosor, daquele homem que tinha poder, tinha permissão, tinha acesso, mas continuava a praticar injustiça. Então ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo. E só recuperou quando ele reconheceu. E não foi em altivez não, viu? Na verdade, a altivez dos pensamentos dele fez ele perder tudo. Mas a humilhação fez ele retornar com muito mais honra, muito mais glória e para aquilo que ele perdeu. Humilhação, cinza, confissão sobre quem Deus é, que Ele é poderoso e Ele dá quem quer, Nabucodonosor falou. Então que estas palavras não te entristeçam, mas te alegrem, tragam uma reflexão, porque Deus, Ele só quer o teu bem. Ele não quer te encher com falsas esperanças, porque se você está numa vida de pecado, se eu e você estamos em Cristo, mas estamos zombando da graça, desprezando a graça, a mão de Deus vai pesar. Vai chegar a punição, vai chegar o castigo, vai chegar a recompensa. E Ele vai realizar e não voltará atrás até que se cumpra os desígnios do seu coração, diz o Senhor. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém. Pai, muito obrigada pelas tuas palavras, pelo conselho do Espírito. Ajuda-nos em nome de Jesus, porque queremos guardar a nossa fé, porque queremos viver todas as tuas palavras, de coisas que não podemos nem imaginar, mas que sabemos que tu tens preparado para nós. Protege-nos do maligno, em nome de Jesus. Amém.